Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Educação Matemática, Personagens, Pesquisas e Práticas. E a personagem de hoje é a professora Josiane dos Santos, lá do Alegrete, no Rio Grande do Sul. E aí, Josiane, tudo bom? Tudo bem, professor Rafael? Como que o senhor está também? Tudo certinho. Muito obrigado pela tua presença. É uma honra contar contigo aqui hoje conosco. Então, Imagina. vou começar com as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: por que você escolheu cursar licenciatura em matemática? Essa daí é o top de todas, né? Que a gente recebe quando a gente diz que a gente é formado em matemática. Mas a minha escolha pela matemática foi por causa de uma professora que eu tive no ensino médio, que se chama Angélica Veil. Ela foi, assim, um divisor de águas no meu ensino médio. E foi por causa disso mesmo que eu segui fazendo a matemática. Fiz o vestibular da Unisc, em Santa Cruz do Sul. É, fui aprovada na primeira chamada, mas aí a questão financeira era muito caro, a matrícula na época para mim e as mensalidades. E aí eu acabei desistindo. Daí depois, né, fiz o SISU ali do Enem e consegui ir para o Alegrete e me formar, né, no IFAR. Bom, então aí eu acho que tu acabou respondendo a nossa segunda pergunta, que é como que foi essa opção para ir para o Alegrete, né? Já que tu é de outra região do Rio Grande do Sul, Sim. para cursar a licenciatura no IFAR. Foi uma questão financeira, é isso? Foi uma questão financeira e também foi a ideia de sair de onde eu estava, né, é uma cidade muito pequena, com 4.000 habitantes, e eu queria o mundo, eu queria ir para uma cidade grande. E aí, né, o que eu prezei quando eu fui escolher o lugar para mim fazer a faculdade, tinha necessariamente que ter um alojamento para eu poder ficar, porque eu não conhecia ninguém, né, não conheço, assim, não tenho familiares na cidade, então prezava pelo alojamento. Onde tivesse um alojamento que eu pudesse concorrer a esse alojamento, seria onde eu ia fazer a minha inscrição para tentar cursar matemática. Então, as minhas opções no SISU do ano que eu entrei, em 2016, foi a FURG, em Rio Grande, para matemática também, e o o IFAR, né, para matemática. Queria ter ido para a FURG, mas aí fiquei em lista de espera. No dia que eu vim para Alegrete fazer a minha matrícula, quando eu retornei para o Vale Verde, estava lá que eu tinha sido chamada na FURG. Aí, na época, né, menor de idade, com 17 anos, a minha mãe só disse assim: não, tu já conseguiu lá, agora tu vai ficar lá. E aí consegui o alojamento e acabei ficando. E eu ainda tô aqui, né? Tô pelo Alegrete ainda. E Verde é a cidade que tu morava antes de ir para Alegrete, é isso? Isso, a cidade que eu morava. Ah, legal. E como foram as suas experiências durante a graduação, Josi? Ai, Conta pra foi gente. no começo foi muito sofrido, sabe. Eu tinha minha avó viva na época, então todo mês eu tentava ir para dar um oi para ela, para ver como que estava a situação. E aí, né, o curso completamente, assim, ó, muito diferente do que eu imaginava. Aí eu pensava: "Tá, vou ir estudar matemática, mas vou fazer o quê? O que eu já fazia no ensino médio e o que eu fazia no meu ensino fundamental". E aí, quando a gente chega na licenciatura de matemática, é completamente diferente. São demonstrações, são provas que tu tem que fazer contraprova, que tu tem que provar isso, tem que provar aquele outro. Então, foi uma realidade completamente diferente. Mas deu conta, né? Deu tudo certo no Claro, final. não dei conta. No começo eu queria desistir. Ali nos primeiros meses eu queria voltar embora. Aí, final de semana, quem morava comigo no alojamento ia todo mundo para casa, porque moravam próximo daqui de Alegrete, né? E aí ficava só eu, então ali era muito sofrido. Aí depois já acostumei, já fiquei, consegui me formar. Que beleza. E depois da licenciatura, tu continuou estudando, Josi? Como é que foi? Depois da licenciatura, eu só, assim, terminei ali, me formei e já comecei uma pós-graduação em ensino de ciências e matemática também no IFAR, né? Peguei meu certificado uns 2 meses atrás, mas parei por ali. Pretendo fazer um mestrado, estou olhando para fazer um mestrado na Unipampa, em Uruguaiana. Tem alguns colegas que trabalham comigo também que a gente está conversando para poder fazer essa divisão de gasolina para ir e voltar, né, quando tem as aulas. Legal. E me diz como é que tem sido a tua experiência como docente na sala de aula? Tem sido gratificante? Como é que tem sido? Tem sido muito gratificante. Eh, eu acho que é mais do que eu pensava que seria, sabe. Sempre a matemática, né, a gente: "Ai, eu sou professora de matemática. Ai, né, matemática", os alunos já são meio contra, os pais também.
E eu vejo que eu levo de uma forma muito simples com eles, assim, não é o simples de dizer que eu não faço um bom trabalho, mas, por exemplo, eu sei que eles têm dificuldades com algumas nomenclaturas. Então, se eu for usar multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, para eles, e ser mais fácil para eles, é o quê? É o dividir, multiplicar, é uma raiz, é uma potência. Então eu tento simplificar algumas coisas para eles, para tornar mais fácil e eles não terem tanto medo. E também, assim, às vezes eles têm muito medo de perguntar alguma coisa. E eu sempre digo para eles que se eles errarem não tem problema. A gente só vai mostrar o que está errado e vai fazer da forma certa, sabe? Então eles não têm esse medo e eles conseguem começar a gostar daquilo ali. Alguns ainda não consegui chegar no coração deles, mas a maioria já consegui. E onde tu atua nesses dias, Josi? Sei que é na região de Alegrete, mas especifica Isso. para nós aí. Eu trabalho na Escola Tancredo de Almeida Neves, com as turmas de nono ano, a matemática. Oitavo ano eu tenho educação artística. E a turma de segundo ano do ensino médio eu tenho matemática. Tenho Empreender para Inovar a Sustentabilidade, que é uma disciplina da trilha que eles escolheram para estudar. Tenho Resolução de Problemas e tenho Ensino Religioso. E aí, na parte da noite, também trabalho numa escola estadual que se chama Valdemar Borges. Ela é, ela ela não tem prédio, mas ela tem 3 salas cedidas que o município empresta pra gente, e aí a gente tem uma escola de ensino médio naquela área que não tem nenhuma outra escola de ensino médio. Então ali eu tenho primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio com matemática, e aí eu tenho uma trilha da matemática que o segundo ano escolheu quando eles estavam no primeiro, que é estatística básica e matemática financeira. Então lá eu tenho só matemática. E como que tem sido esse desafio de trabalhar com essas disciplinas diferentes aí? São disciplinas que requerem muita preparação antes, muita leitura, muito pensamento no que eu posso fazer para tornar isso atrativo. Por exemplo, arte, que é uma disciplina que, para mim, ela foi meio chocante quando eu recebi ela. Eu ainda fui perguntar para minha vice-diretora por que tu tá me penalizando. E daí ela me disse assim: eu não tô te penalizando, eu vi que tu fez um trabalho com os alunos que era sobre Pitágoras e tu saiu pro pátio com eles. Então tu foi mostrando para eles onde é que tinha. E naquele dia eu disse: ela vai ser a professora do ano que vem de arte. Então, assim, tem algumas que são mais fáceis. Agora, por exemplo, a Empreender para Inovar, que é o EI, ela é um pouco mais complicada. Agora, por exemplo, eu entrei na parte dos resíduos sólidos, a destinação. Então eu vou levar eles para alguém que trabalha com reciclagem para conversar com eles, vou levar eles em algum lugar que faz essa separação para eles terem uma noção também de como que é esse funcionamento da reciclagem dos resíduos sólidos. Sempre levando alguma coisa diferente. Sim, legal, para entusiasmar os alunos, né, para Isso, trazer mais atração para a aula, bem legal mesmo. Legal ver a tua dedicação mesmo nessas disciplinas para as quais tu não estudou na graduação, né? Imagino que sim. sejam novidades para ti, né? Então, para a gente encerrar, eu gostaria que tu deixasse um recado para quem está pensando em estudar licenciatura em matemática, quem está pensando em ser professor de matemática, o que que tu pode dizer para esse pessoal? Aí eu acho que assim, o que eu penso, né, o que eu mais posso dizer é que vai ser complicado, não vou dizer que vão ser só flores, vai ter muita lista de cálculo que vai ser assim, ó, de arrancar os cabelos, como a gente brincava no IFE, mas é muito prazeroso tu olhar para um aluno e tu saber que ele tá com aquela cara de desespero, que ele não tá fazendo ideia do que tu tá falando, e de repente tu explica de uma forma diferente e aqueles olhos eles brilham, sabe? Naquele momento ali tu sabe que tu conseguiu atingir de forma positiva e que aquele aluno ele conseguiu entender exatamente o que tu falou. E aí eles ainda olham e dizem assim: "Ah, é só isso, tá muito fácil". Então isso é muito prazeroso tu saber que tu vai dar uma aula de matemática e que os alunos ficam felizes quando tu tá chegando, sabe? É muito prazeroso essa parte. Vai ser complicado até chegar lá, né? Vai ter muitas provações no meio do caminho, vai ter os estágios que vão te dizer se realmente aquele ali é o teu futuro, se vai ser em sala de aula, mas é muito bom, é muito bom. Eu não me arrependo da minha escolha. Se eu tivesse a oportunidade de novo de começar a matemática no IFE, eu iria começar, eu iria seguir exatamente da forma como eu segui,
para eu poder estar onde eu tô hoje. Que legal. Então, muito obrigado, Josi. A gente encerra assim o terceiro episódio do nosso podcast. Foi muito legal contar com a tua presença. Agradeço mesmo a tua disponibilidade. A Josi foi minha aluna na graduação, era Na pós também. na pós-graduação também, verdade. Então, muito legal contar com a tua presença aqui hoje, Josi. Não, Então é isso, pessoal. precisando. Tá bom. Obrigado, Josi. Um abração. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.